Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eloy e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o plano cartesiano. Vamos começar falando sobre um grande pensador da nossa história. Seu nome é René Descartes. Descartes foi um filósofo, matemático e físico e é conhecido como o pai da matemática e da filosofia moderna. De todas as suas obras escritas, a mais conhecida é chamada Discurso do Método, e nela temos um apêndice chamado La Géométrie, onde Descartes apresenta uma ideia que permitiu à matemática unir a álgebra e a geometria. Há uma lenda que diz que Descartes, em um de seus muitos descansos, estava em seu quarto e, ao observar uma mosca voando pelo quarto, se perguntou se haveria alguma forma de localizar aquela mosca sem estar no quarto. Para isso, pensou num sistema de coordenadas, ou seja, adotar um ponto de origem e, seguindo as paredes do quarto, determinar as distâncias horizontal e vertical até a mosca. A ideia de Descartes posteriormente deu origem ao plano cartesiano como conhecemos hoje. O plano cartesiano é composto por duas retas perpendiculares chamadas de eixos, e esses eixos são numerados a partir da interseção das duas retas. Adotamos a interseção dos dois eixos como sendo o nosso zero, e então o eixo horizontal receberá, a partir da interseção, à sua direita todos os números positivos e à esquerda da interseção os valores negativos. Já o eixo vertical receberá acima os números positivos e abaixo os números negativos. Ao eixo vertical, damos o nome de eixo das ordenadas ou simplesmente eixo y, e ao eixo horizontal, eixo das abscissas ou eixo x. Agora, dado um ponto qualquer no plano, conseguimos utilizar um par de números para localizar este ponto. No nosso exemplo, temos um ponto A. Esse ponto A terá coordenada horizontal 3 e vertical 2. Este par de números utilizado para a localização de pontos recebe o nome de par ordenado, ou seja, precisamos colocar uma ordem em quem vem primeiro e quem vem depois. Foi escolhido que a primeira coordenada representariam os valores do x, ou seja, os valores na reta horizontal, e em seguida os valores de y, a coordenada vertical. Veja no nosso exemplo, temos o ponto A, que tem coordenadas 4 e 2, e o ponto B, de coordenadas 2 e 4. Os números são os mesmos, mas estão trocados. Quando vamos representá-los no plano, o que acontece? Eles estão em posições diferentes. Então temos que ter bastante atenção, porque a ordem é muito importante na hora de escrever este par. Quando traçamos os nossos eixos no plano, dividimos em 4 partes. Essas partes recebem o nome de quadrante. No canto superior à direita, temos o primeiro quadrante, e em seguida, no sentido anti-horário, numeramos os outros. Então, no canto superior à esquerda, temos o segundo quadrante, na parte inferior à esquerda, o terceiro quadrante, e na parte inferior à direita, o quarto quadrante. Os quadrantes nos ajudam a verificar o sinal das coordenadas de um ponto, ou seja, se os valores de x e y são positivos ou negativos. Então, se um ponto estiver no primeiro quadrante, sabemos que ambas as coordenadas são positivas, tanto o valor de x como de y. No segundo quadrante, o valor de x é negativo e o de y positivo. Já no terceiro quadrante, temos ambas as coordenadas negativas e, por fim, no quarto quadrante, os valores de x positivo e os valores de y negativo. Vale lembrar também que se um ponto estiver sobre algum dos eixos, uma de suas coordenadas vai ser zero. Se o ponto estiver em cima do eixo x, ele não se deslocou nem para cima nem para baixo, ou seja, terá a coordenada y igual a zero. Agora, se o ponto estiver sobre o eixo y, esse ponto não teve deslocamentos laterais,
ou seja, a coordenada x vai ser 0. Vamos agora a um exemplo. Temos no plano cartesiano já marcados 7 pontos. Imagine que você está na origem do plano, ou seja, na interseção dos dois eixos, e você vai caminhar em direção ao ponto desejado, primeiro se deslocando para a direita e para a esquerda, e em seguida para cima ou para baixo. Então, para sair da origem e chegar ao ponto A, temos que andar no eixo x 6 unidades para a direita e 2 unidades para cima. Então, a coordenada do ponto A será 6 e 2. Para o ponto B, temos um deslocamento de 1 unidade para a direita e 4 para baixo. Então, sua coordenada será 1 e menos 4. O ponto C está no segundo quadrante, então sabemos que o seu valor de x é negativo e y positivo. Sua coordenada é menos 3 e 3. O ponto D está na origem dos dois eixos, ou seja, ele tem a coordenada 0 e 0. O ponto E está em cima do eixo y, então ele não teve nenhum deslocamento nem para a direita nem para a esquerda. Sua coordenada x é 0 e y 5. O ponto F está em cima do eixo x, ele não se deslocou nem para cima e nem para baixo, apenas para a esquerda. Então sua coordenada é menos 5 e 0. E para finalizar, o ponto G está no terceiro quadrante. Ambos os valores de x e y serão negativos. Sua coordenada é menos 4 e 3. Opa! Pensou que eu tinha esquecido? De forma alguma. Agora tem a ficha 15 para você treinar um pouquinho. Bons estudos!